Boa tarde a todos. A partir de agora, eu inicio a gravação desse nosso webinar. Então, por questões de compliance, caso algum de vocês não se sinta confortável em participar desse evento gravado, eu peço, por favor, que se desconecte agora. Para efeito de coordenação e do bom funcionamento desse bate-papo, eu peço àqueles que não vão apresentar para desativar o vídeo e o microfone. Também peço aos participantes que mantenham o vídeo ativado, mas que desativem o microfone quando não estiverem falando, para evitar ruídos de fundo. Em nome da SAMP, eu inicio esse webinar dando as boas-vindas a todos vocês, todos os participantes, em especial aos nossos palestrantes. Meu nome é Sérgio Detuar e eu atuo como presidente da SAMP Brasil. Junto com um grupo de profissionais do setor, eu faço parte do comitê de gestão do capítulo Brasil da SAMP. Para aqueles que não sabem, a SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de engenharia e materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, a gente atua em diversas regiões através de 40 capítulos. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compósitos e o Desafio Acadêmico. São eventos anuais que não se realizaram em 2020 pela questão da crise Covid-19. Mas que a gente retoma em 2021. Hoje a gente tem o prazer de realizar um webinar com os representantes das empresas Huntsman, BFG International e Azimuth, para compartilhar um pouco da participação dessas empresas no mercado de materiais avançados e as visões que eles têm sobre os compósitos no Brasil. O evento terá duração de 30 minutos e a dinâmica será bastante simples. Eu vou fazer perguntas ou provocações e pedirei a cada participante para que eles respondam em 3 minutos. Eu chamarei cada participante pelo nome. No final, caso algum dos participantes que não esteja palestrando tenha perguntas, peço que façam as perguntas no chat do Google Meet. E aí, no final, tendo tempo, a gente pergunta ou faz essas perguntas aos palestrantes. Eu espero que todos aproveitem os próximos minutos. E eu, então, inicio esse bate-papo convidando a Cristiane para falar um pouco, para se apresentar e falar um pouco da Azimuth. Quem é a Cristiane, quem é a Azimuth e o que faz no mercado. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Sérgio, Marcelo, Wellington, boa tarde a todos que estão aí nos prestigiando. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade pelo convite da SAMP, agradecer em meu nome, em nome da Azimuth. Bom, eu sou a Cristiane, respondo hoje pela Engenharia de Processo, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento e Controle de Qualidade da Azimuth ATES Brasil. Falando um pouquinho mais de Azimuth, a Azimuth globalmente tem 50 anos de mercado, fabrica iates de 34 a 330 pés. Aqui no Brasil nós estamos há 10 anos e fabricamos atualmente iates de 56 a 98 pés. Muito bem, obrigado, Cristiane. Wellington, conta para a gente um pouco quem é o Wellington e quem é a Huntsman. Boa tarde, Sérgio. De novo, é um prazer ter sido convidado para participar dessa conversa, dessa discussão com vocês. É bem legal estar participando desse primeiro evento. Boa tarde também para a Cristiane, para você, Sérgio e Marcelo. Bom, eu sou o diretor da América do Sul para a divisão de Advanced Materials da Huntsman. A Huntsman, acho que a maioria de vocês conhece, uma indústria química globalmente instalada, né, que trabalha de maneira muito especificamente cada vez mais com especialidades
E uma dessas especialidades são os composites. Sem dúvida nenhuma, um carro-chefe dentro do portfólio nosso de produto. A Huntsman é uma empresa com quase 50 anos de existência e que vem crescendo ao longo dos anos, ou das décadas, através de aquisições, e uma dessas aquisições, há mais de 20 anos atrás, ou aproximadamente quase 20 anos atrás, foi a Ciba-Geigy. Nessa aquisição, nós adquirimos, vamos dizer, compramos, né, todo o know-how da química epóxi, que naquela época pertencia a Ciba-Geigy, e que hoje, dentro da divisão Advanced Materials, baseado na química do epóxi, não só, mas também, trabalha com vários segmentos, vários materiais, e o compósito é um dos carros-chefes. Compósitos, adesivos. Em que segmentos a gente atua? Coating Construction, automotivo, adesivos para automotivo, aeroespacial, o mercado wind, Power Electronics. Então, em todos esses setores, nós temos aplicações tanto para adesivos quanto para compostos, ou aquilo que nós chamamos de materiais especiais, e que a Huntsman cada vez mais acredita que esse é um material, é uma solução que vai ser cada vez mais demandada pela realidade e pelos desafios tecnológicos que nós vamos ter agora nos próximos anos e décadas, né? Então, por isso, o investimento cada vez maior em nos tornarmos uma empresa, continuar sendo uma empresa de especialidade e nos especializarmos cada vez mais nesse tipo de material. Muito obrigado, Wellington. Eu aproveito aqui uns minutos para pedir, por favor, aos participantes que não estão palestrando para tirarem o vídeo, desativarem o vídeo, para que a gente possa otimizar a imagem nos palestrantes. Então, vamos lá. Marcelo, conta para a gente um pouco quem é o Marcelo e quem é a BFG, por favor. Bom, vamos lá, Sérgio. Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio. Letícia, pela oportunidade também. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Wellington. Bom, eu sou o Marcelo, sou responsável por Supply Chain na BFG Brasil. A BFG é uma empresa do Bahrein, especialista em processos com fibra de vidro. Hoje, nossos principais processos de utilização aqui no Brasil são infusão, laminação e RTM. Tá? Hoje a gente tem, nosso principal mercado hoje é de energia eólica, né, de alguns grandes players aí do mercado hoje. Temos também iniciamos no Brasil, já na parte do mercado ferroviário, e também trabalhamos com a parte náutica, iniciamos aí esse ano na parte náutica, fornecendo algumas peças para a própria Azimuth, da nossa colega Cris, né? As tendências aí, uma das tendências que a gente busca já faz algum tempo, é na parte de arquitetura, né, que no Bahrein a nossa matriz é muito forte nessa parte, e é algo que a gente busca muito aqui para o Brasil também, né? E basicamente é isso, a BFG, né, sempre trabalhando com fibra de vidro e trazendo soluções aí para o mercado. Muito obrigado, Marcelo. Você tocou num ponto que eu vou explorar mais adiante sobre as tendências do mercado de compostos. Mas antes disso, a gente vive um momento da história que as empresas estão se adequando a ele. E eu queria que vocês, então, contassem para a gente o impacto que houve do Covid-19 aí na operação de vocês. Então, eu peço a Cristiane, por favor, para começar a compartilhar um pouco de como o Covid afetou o dia a dia das Azimuth Arts. Então, Sérgio, num primeiro momento, sim, a reação foi de susto, foi de medo. Nossa matriz é sediada na Itália e, inevitavelmente, as coisas aconteceram lá primeiro, né? Então, até mesmo antes de chegar no Brasil,
nós nos assustamos bastante e corríamos risco, até mesmo de iniciar, antes de iniciar esse processo no Brasil, nós corríamos risco de desabastecimento. Então, num primeiro momento, sim, foi bastante assustador. Aqui no Brasil, nós tivemos a possibilidade de reagir muito rápido, né? Nós paramos totalmente uma semana, o administrativo conseguiu ficar em home office, mas a fábrica em si parou uma semana, e com uma estratégia bem definida, nós conseguimos, sim, já na segunda semana, ou terceira semana, retomar as atividades, né? Então, não precisamos fazer realmente a parada por um longo período. Isso nos propiciou também uma continuidade produtiva e que a gente não perdesse muito tempo e não fugisse tanto do planejamento anual, né? Então, quais foram as ações que a gente tomou no sentido operacional? Nós reduzimos a carga horária, né, de 8,8 horas para 6 horas e dividimos a fábrica em 2 turnos. Isso tudo para diminuir a aglomeração, diminuir o contato interpessoal. E, sim, nós tivemos um delay de matérias-primas da Itália, né, mas esse delay foi casado, esse pequeno desabastecimento, esse pequeno delay foi casado com essa desaceleração produtiva. Então, de certa forma, nós não paramos, nós continuamos produzindo, mas diminuímos em torno de 10% a nossa produtividade. Um 10%, vamos dizer assim, administrável com o nosso cliente e administrável também no nosso planejamento. O nosso ano náutico, ele gira de acordo com o ano náutico da Itália, então nós iniciamos em 1º de setembro e finalizamos em 30 de agosto. Então, esses 10% que a gente ficou em atraso, né, que a gente vai ficar em atraso nesse ano náutico, nós já estamos repassando para o próximo ano náutico. Então, de certa forma, teve sim um susto inicial, um atraso, um delay nas matérias-primas, uma desaceleração na produtividade, mas tudo de certa forma administrável, né? Nós conseguimos ainda manter a fábrica rodando. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, nós voltamos com alguns setores imprescindíveis, alguns setores que nós realmente começamos a verificar que iriam existir grandes problemas se a gente não retomasse. Então, alguns setores já retornaram à prática de 8,8 horas diárias, né? Em relação ao mercado, né, em relação ao mercado náutico, surpreendentemente, depois desse primeiro susto que nós tivemos, nas semanas subsequentes, nós verificamos um aquecimento do mercado, né? Existiu realmente essa mudança de mentalidade da população, existiu essa mudança, a relação de consumo mudou. Então, o olhar para o aqui, para o agora, para o quanto é importante viver o dia de hoje, mudou muito e trouxe o aquecimento para o lazer, né? E trouxe o aquecimento pelo aproveitar o momento. E realmente as pessoas começaram a investir muito mais nesses momentos em família. Outra situação que faz aquecer e fez aquecer o mercado náutico também é a própria questão do isolamento social. Então, a Azimut vende muito a ideia do barco como a extensão da nossa casa. Então, é uma prática, é um lazer mais intimista, que realmente propicia o aproveitamento com a tua família, sem máscara, sem risco, ao ar livre. Então, situações como essa, da mudança de mentalidade e do isolamento social, propiciaram um aumento, um crescimento grande, um aquecimento no mercado. Outra situação também que a gente pode mencionar que propiciou uma não desaceleração assim drástica foi realmente a gestão da crise. Eu entendo que todo o mercado náutico, não só a Azimut, fez uma gestão muito bem feita da crise. Então, trouxe alguns projetos, por exemplo, que seriam lançamentos em 2021, 2022, acelerou e trouxe para esse ano.
né? Tem empresas, por exemplo, que estão contratando mão de obra especializada ao invés de demitir, porque esses projetos necessitam dessa mão de obra especializada para que eles sejam lançados o mais rápido possível. Então, com base em estratégias bem definidas, né, de certa forma, nós percebemos, sim, uma aceleração bastante grande no mercado. Comercialmente falando, a Azimuth fez um lounge virtual, a Azimuth promoveu um boat show virtual, então, houve estratégias para se aproximar do cliente, mesmo estando distante fisicamente, né? De alguma forma, provocar essa experiência no cliente, a experiência de entrar numa embarcação, mesmo que virtualmente. Então, estratégias foram tomadas e, felizmente, no ramo náutico, o mercado percebe uma aceleração ao invés de um decréscimo. Muito bem, muito obrigado pela tua explicação detalhada. Eu confesso a você que eu não sou um usuário de iate e, portanto, eu não tinha essa perspectiva do isolamento. E é verdade, né? Você pode levar a família e estar isolado nas águas. Muito obrigado, Cristiane. Vamos lá, eu faço agora essa mesma provocação para o Wellington. Wellington, como que Covid-19 afetou o dia a dia na Huntsman? Sérgio, bom, vou começar um pouquinho explicando um pouquinho como é que são nossas operações e, coincidentemente, nós estamos passando por algumas modificações. A gente já iria passar por algumas mudanças desse formato de operação, independente da Covid, né? Então, nós somos um grupo de aproximadamente 200 pessoas aqui no Brasil, onde, de maneira muito simplificada, mais ou menos, nós temos 100 pessoas desse grupo localizadas no nosso escritório que fica em Santo Amaro e 100 pessoas, aproximadamente, no nosso site de manufatura aqui em Taboão da Serra, que é um site grande, tem toda uma área e tal, e o projeto é que a gente, já até o final do ano, a gente estivesse mudando todo mundo para cá. Então, a Huntsman vai estar unificada e localizada toda em Taboão da Serra, porque nós vamos estar construindo todas os facilities necessários aqui, escritório e tudo mais. No meio desse projeto, dessa implementação, nós fomos pegos pela Covid, né? Então, desde março, se eu não me engano, acho que 20 de março, o escritório, toda a população do escritório está em home office, né? Então, salvo uma ou outra emergência que foi necessário utilizar o escritório, mas, de maneira geral, os 100 funcionários de lá ou eram comerciais e já estavam no home office, e outros permaneceram no home office, estão assim até agora. E a manufatura, a nossa planta aqui em Taboão da Serra, vem operando quase que normalmente, né? Vários itens que a Cristiane comentou, a gente pode verificar aqui também. Quer dizer, a gente tinha que, em primeiro lugar, ter a preocupação com a saúde de cada um dos 200 funcionários e, em segundo lugar, como a gente poderia sustentar as operações nossas, sustentar os negócios nossos na região, né? Contornando toda e qualquer variação de demanda, esperadamente, ou num primeiro momento a gente esperava que ia ser para baixo, né? Ou de redução. Bom, então, nesse momento aqui em Taboão da Serra, tudo aquilo que a gente poderia, eventualmente, alguma função que o cara poderia realizar da casa dele, em home office, remotamente, foi feito. Mas não é muito evidente para a maioria das funções aqui hoje na manufatura, ou dentro do site Taboão da Serra. Então, a maioria estava aqui. Conforme foi passando o tempo, então eu vou falar um pouquinho dos negócios depois, a gente foi modulando a estrutura dos turnos de produção, por exemplo, em função da demanda que a gente tinha. Então, neste momento, nós estamos operando com os 3 turnos normalmente, mas durante um período de algumas semanas, a gente não teve o turno da noite, por exemplo. Então, a gente conseguiu diluir e aumentar o distanciamento
desses setores, não só da produção, mas do pessoal de suprimentos do armazém, tudo mais, de expedição. Então, a gente, além, ou adicionalmente, e coincidentemente com o período em que tivemos uma demanda menor, a gente conseguiu organizar de forma que a gente pudesse otimizar férias e tudo mais. Mas não reduzimos a carga horária dos funcionários mesmo nesse período. E um pouco também do cuidado operacional. Então, por exemplo, pessoal de expedição, todo o cuidado e protocolo de como a gente deveria se portar em relação ao público externo, né, ao ambiente externo, ou seja, caminhões que estariam chegando, motoristas que estariam chegando, como que eles deveriam se portar em termos de higienização dos equipamentos de operação aqui, empilhadeiras, paleteiras e tudo mais, EPIs que obviamente mudaram um pouco a configuração, os protocolos de entrada no site, monitoramento de temperatura, e incluindo até a testagem, que nós fizemos isso há aproximadamente 10 dias atrás, testagem de 100% da população de Taboão da Serra também, né? Então, tudo isso junto para suprir aquilo que a gente estava vendo como variação dos nossos negócios. Como é que os negócios responderam no período da Covid? De maneira geral, de maneira global, a gente vinha tendo um ano bastante bacana, bastante bom, muito alinhado com o crescimento que a gente esperava ter em relação a 2019, e em abril foi o primeiro mês onde nós sentimos o baque do Covid-19. Então, em abril, nós já tivemos uma demanda de aproximadamente 25% menor do que o primeiro quarto. Em maio, assim, foi o momento de maior baixa, vamos dizer, onde a demanda foi, em termos de volume de vendas, 45% menor do que o primeiro quarto. E aí a gente já começa a ver uma retomada a partir de junho e mesmo em julho. Junho voltando ao patamar de 25% menor, e agora em julho algo em torno de só 10% menor do que o primeiro quarto, né? Então, tendo como base o primeiro quarto e comparando com o primeiro quarto, hoje nós estamos aproximadamente a 10% desse nível, com as perspectivas de chegarmos num patamar, de mesmo patamar do que nós tivemos no Q1. O que é bastante bom perto do que nós consideramos que poderia acontecer e que esse retorno não fosse elástico o suficiente para a gente voltar num patamar parecido. Tudo leva a crer que nós vamos chegar num patamar muito parecido com o que estávamos antes. Só que esse global, ele é uma composição muito particular e diferente de cada um dos segmentos. Então, quando a gente, por exemplo, olha o segmento elétrico, né, de transformadores a seco e tudo mais, a gente vê uma demanda com uma variação muito, muito pequena. Quer dizer, a gente pode dizer que manteve-se uma demanda normal em relação a Q1, com as variações devido às restrições que esses clientes nossos tinham nas operações deles, em termos de logística, de turno reduzido e tudo mais. Então, foi uma flutuação muito, muito pequena. Ao contrário, quando a gente vai para tintas e construção, é absurdo o impacto e a variação em relação à demanda, porque eles estão dentro da cadeia e da característica de negócio muito mais próximo do utilizador final do nosso produto. Mas ainda, outro bom comparativo é o setor de automotivo, né? O setor automotivo direto impacta tanto adesivos quanto compósitos. E, de maneira especial, e que vai além, né, do Covid, foi a crise do mercado aeroespacial, né? Que alguns de nós, algumas dessas pessoas que estão participando, estão dentro do mercado aeroespacial. Nós tivemos o impacto da Covid, o impacto dos setores, ou seja, uma demanda reduzida em relação a aeronaves e tudo mais, e de maneira especial, dentro da nossa região,
a Embraer impactado pela sua crise, pela sua realidade em relação à crise com a Boeing, redução de contratos e tudo mais. Então, toda essa imprecisão impactou de maneira super importante o mercado aeroespacial também. Então, a gente tem diferentes realidades no portfólio que a Huntsman possui aqui na região, felizmente. Isso fez com que a gente pudesse suavizar um pouco esse impacto que poderia ser terrível se assim não fosse, se nós não tivéssemos essa diversidade no portfólio, né? Então, de maneira geral, acho que é assim que a gente tem lidado com isso. Estamos bem otimistas em relação a essa retomada, e não só retomada, como essa nova realidade nossa, vindo todo mundo para cá. Então, demanda por trabalho nunca faltou, nós temos muita coisa para fazer, e veio a calhar, né? Veio a calhar o fato de a gente estar mudando para cá, não nos atrapalhou a Covid, apesar das dificuldades e restrições por causa dos protocolos. Muito bem, obrigado, Wellington. Eu fico contente aí com essa maneira com que vocês navegaram nos piores meses da crise. Parabéns. Eu faço a mesma pergunta agora para o Marcelo, da BFG. Marcelo, como a Covid influenciou a operação da BFG, por favor? Vamos lá, Sérgio. Na verdade, bem no início, foi como a Cris comentou, nós também fomos pegos por um decreto do governador ali que não sabíamos direito como teria que funcionar, né? Mas também, logo de início, tivemos que reduzir a nossa produção, o pessoal de produção, né, em 50%, e aí esticamos um segundo turno, dividindo 50% da produção em cada turno, né? Nosso pessoal do administrativo também reduzimos, todos aqueles que puderam fazer home office foram para home office. Algumas pessoas ficaram aqui também, né, gerenciando a operação, mas falando em questões de capacidade produtiva e faturamento, bem no início nós não tivemos problema nenhum, continuamos, né, faturando e conseguindo, de uma certa maneira, manter o volume, né? Não conseguimos ter o escoamento da maneira como deveria ser, devido a caminhões, disponibilidade para caminhões e tudo, mas questão de produção e também faturamento, conseguimos manter de uma forma legal. Estamos sentindo, na verdade, mais agora, né, essa questão de ter dado uma acalmada, ter dado uma baixa na produção, mas muito mais devido ao mercado de energia eólica, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente está sentindo um pouco mais agora do que até no início, né? Sofri bastante falando na parte de supply chain, né? A gente está passando também por um novo desenvolvimento, então todo o material importado, eu tive muita dificuldade em trazer, até mesmo em contato com fornecedores na Europa, China, Estados Unidos também. Então, estou tendo dificuldades ainda, para te falar bem a verdade, ainda não consegui importar todo o material que eu preciso, mas aos poucos a gente vai voltando ao normal, né? Uma das coisas também, além de tudo que a Cris e o Wellington também já falaram, acho que é importante mencionar que a gente teve que fazer várias adaptações na fábrica também para manter nossos funcionários de uma certa forma para trabalharem de uma forma, né, organizada, sem muito riscos, né? A gente trabalha aqui um pouco afastado de Joinville, então nosso transporte é feito por vans, então todo o controle na entrada, na volta para casa dos funcionários também está sendo feito esse controle para que a gente tenha uma certa, não sei se posso dizer qualidade, né, mas um pouco de qualidade nesse controle dos nossos funcionários, né, que eu acho que tem sido importante também. Mas é isso, Sérgio, na verdade. Muito obrigado, Marcelo. A logística realmente foi uma logística internacional e nacional, elas acabaram apresentando alguns desafios. Vamos lá. Nós temos pouco tempo,
e eu vou me estender se os palestrantes puderem ficar, porque como o evento é gravado, os demais podem assistir posteriormente. Então, você, Marcelo, consegue ficar mais alguns minutos? Consigo sim, Sérgio, sem problema. Wellington, tudo bem para você? Sim. Posso sim. Sim. Muito bem, então vamos lá. O que eu gostaria que vocês compartilhassem agora é a visão do futuro do mercado de compostos no Brasil. De uma forma bem objetiva, eu gostaria que vocês dissessem se estão otimistas ou pessimistas quanto ao crescimento de compósitos no Brasil e por quê. Eu vou ser um pouco mais rigoroso agora para não tomar o tempo excessivo de vocês. Eu vou dar 2 minutos para a resposta, tá? Então, Cristiane, por favor. Sérgio, vamos lá. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Eu continuo conferindo o título de material do futuro ao material compósito. Acredito, sim, que a gente tem muito a crescer, tem muita possibilidade de substituição aos materiais convencionais por materiais compósitos. Temos os números aí da UMACO que não nos deixam mentir, então, o ano passado nós emplacamos o terceiro ano consecutivo de crescimento, em torno de 5,6% em cifras, em torno de 8,3% em volume. Então, isso é bastante expressivo e acredito que isso será uma crescente aí nos próximos anos. Em 2019, o mercado náutico, falando um pouquinho mais especialmente do que a gente trabalha, representou em torno de 2%, né, quando se fala de resina poliéster, representou 2% do mercado de compósitos no Brasil. Embora esse número não pareça tão grande, ele é bastante significativo quando a gente olha o valor agregado do nosso produto acabado e toda a tecnologia envolvida nas nossas peças, né? Mas a gente imagina, sim, que esse 2% pode crescer muito mais. A gente, no Brasil, ainda tem muita dificuldade de acesso à água, a gente tem uma extensão litorânea de 7.500 quilômetros aproximadamente, e isso ainda precisa ser melhorado. Existe um movimento bastante grande, né, para que a gente explore muito mais o nosso litoral. Existe um movimento bastante grande para se facilitar linhas de crédito para compra de barcos, inclusive junto ao BNDES, e outras burocracias mais que a gente verifica hoje para a aquisição de um barco. Então, toda essa movimentação para que a cadeia seja fomentada, a gente entende que o estaleiro é uma cadeia produtiva especializada e muito rentável, que movimenta muito a economia, então, todo esse movimento tende, sim, a fazer crescer muito a participação desse 2% no mercado de compósitos. Muito obrigado. Eu tenho que te cortar agora para a gente não avançar demais. Me desculpe, Cristiane. Tudo bem. O Wellington, você, otimista, pessimista e por quê? 2 minutos, por favor. Legal, Sérgio. Bom, para começar, eu praticamente concordo 100% com tudo que a Cristiane falou, né? Facilitou bem a minha argumentação agora. Então, otimista, sem dúvida otimista. Acho que esse período agora, ele confirma ainda mais essa tendência em virtude das expectativas que a gente tem para as mudanças de matrizes energéticas a partir de agora. Então, a gente está vendo agora as commodities dando uma balançada, e eu acho que essa será a tendência, sem dúvida, para o futuro. Então, cada vez mais nós vamos estar falando na necessidade de materiais avançados para muita coisa, para o transporte também, mas para quase tudo, eu diria, né? Então, isso vai demandar cada vez mais diferentes tecnologias. E o compósito vem nessa onda. A Huntsman acredita muito nisso. Não à toa, a Huntsman fez uma aquisição, eu diria para você, bem estratégica. Quantos de vocês conhecem isso, eu não sei, mas nós contratamos uma empresa que chama-se Nanocomp, nos Estados Unidos, e ela trabalha com nanotubos de carbonos orientados, que
que é um material que tem características muito, muito peculiares e importantes, exatamente por isso, por acreditar que nessa tendência para o futuro, para que a gente possa cada vez mais utilizar as soluções existentes, acopladas a grandes novidades, para que a gente tenha materiais diferenciados nas aplicações existentes, nas aplicações automotivo, transporte e arte e tudo mais. Quer dizer, eu acho que essa vai ser a realidade cada vez maior. Obrigado, Wellington. É um caminho sem volta, com certeza. Muito obrigado. Marcelo, conta pra gente, otimista, pessimista e por quê? Vamos lá, Sérgio, sempre otimista, né? Também acredito que esse mercado tem uma gama gigantesca, né, de possibilidades. E falando aqui, olhando pelo lado da BFG, principalmente pelo lado de energia eólica, né, que é um mercado que a gente sabe que no Brasil tem uma capacidade muito grande e que não é tão explorada, né? Acho que ainda está crescendo e vai crescer muito. Então, eu sou muito otimista que nesse mercado, principalmente, a gente tem muito a crescer e tem muito para fazer ainda, né? Com compósitos e todas as possibilidades, né? Então, a BFG começou um ano muito bom, né? A gente, como eu comentei, não teve uma queda muito grande nesse início de Covid. Então, eu acredito que vai continuar melhorando, vai voltar a melhorar, né, após essa nossa queda inicial ali, mas eu acredito que vai continuar crescendo, né, e essa tendência para os compósitos ali, na utilização dos compósitos para a BFG vai estar sempre melhorando para a gente, tá, Sérgio? E com as parcerias que hoje a gente vem tendo, a tendência é sempre melhorar cada vez mais, né? Muito bem, obrigado, Marcelo. A gente vai encerrar esse nosso bate-papo, ele foi rápido, mas eu vou depois contactar cada um dos palestrantes para agendar uma conversa um pouco mais, ou convidá-los para uma conversa individual, uma conversa com um pouco mais de profundidade, para que a gente possa aí postar uma visão atual, rápida e uma visão um pouco mais detalhada sobre a participação e a tendência do mercado de compostos sob a ótica de cada um de vocês. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos nossos convidados. Eu dou agora uma frase para cada um dos palestrantes para que eles se despeçam da equipe e deixem uma mensagem para aqueles que vão assistir essa gravação posteriormente. Então, Cristiane, você, uma mensagem para quem vai assistir essa gravação depois. Eu acho que a mensagem seria de otimismo, né, reforçando tudo que esse mercado ainda tem a crescer, então, reforçando e ratificando que, sim, precisamos de investimento, de um olhar especial, é um material funcional, temos muito a crescer, e eu acho que o olhar para toda essa especificidade que o compósito nos traz, ele não deve ser esquecido. Temos que, sim, insistir nesse mercado. Obrigado. Wellington, uma mensagem para as pessoas depois. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Sérgio, pelo convite mais uma vez, Cristiano e Marcelo pelo papo aí, prazer em conhecê-los, e foi bem legal a gente poder ter essa oportunidade. E a mensagem é simples, né? Primeiro, de otimismo, sem dúvida, as coisas, o novo normal vai ser bem melhor do que o que a gente está vivendo agora, não tenho dúvida nenhuma. E o compósito não tem a mínima chance de voltar atrás naquilo do ponto de onde a gente está partindo agora. É uma nova realidade, acho que é bem legal para todo mundo que está assistindo poder se aprofundar mais, e eu já mais uma vez coloco a Huntsman à disposição, para que a gente possa aprofundar esse tipo de discussão. Acho que é bem legal esses fóruns para que a gente possa discutir cada vez mais, discutir aplicações, aprender muito com as pessoas que acreditam nessa tecnologia, porque é a nova realidade, não tenho dúvida disso. Obrigado, Wellington. Marcelo, a última mensagem.
Bom, Sérgio, eu trabalho com compósitos há 10 anos e vou te falar que a cada dia eu acho que eu aprendo um pouquinho mais, né? Então, o setor de compósitos, de transformação, né, plástico, tem uma gama gigantesca, né? Eu acho que então sempre tem algo novo aparecendo, uma funcionalidade diferente, algo que a gente pode melhorar e apresentar algo novo. Então, eu sou sempre também muito otimista com o mercado de compósitos e sempre acredito muito que tem uma infinidade de produtos aí para a gente ainda lançar no mercado e fazer algo novo e que traga um benefício muito grande para a gente, né? Então, vamos lá, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha, em nome da SAMP, eu agradeço a participação da Cristiane, do Wellington e do Marcelo. Eu me despeço agora, encerro essa gravação, feliz por ter organizado esse primeiro bate-papo com cada um de vocês. Não temos tempo para perguntas e respostas. Caso tenham perguntas, eu enviarei a cada um de vocês individualmente e aí eu posto no compartilhamento da gravação as respostas. Uma boa noite a todos e até breve.